Boa tarde, o meu nome é Cecília Oliveira, sou terapeuta em terapia cognitivo-comportamental, coach vídeos e coach profissional. Hoje vamos falar das emoções novamente, vamos para a quarta parte, é a penúltima do tema perceber e aprender a lidar com as nossas emoções. Podem encontrar no grupo Apoio Psicológico para Todos no Facebook ou no YouTube. Pronto, das últimas vezes ficámos a explicar, a tentarmos perceber, né, as nossas emoções. Agora vamos tentar já passar a parte de tentar lidar com elas, né? Para isso temos que começar o quê? A restaurar o nosso potencial emocional, porque a principal fonte de mal-estar está ligada à gestão das nossas emoções. Pronto. E muitas vezes a nossa incapacidade de perceber as nossas emoções vai criar dependência, não é? Que é uma maneira de descarregar aquela angústia toda que fomos acumulando. E pronto, e as dependências todos nós sabemos que a maioria delas não são saudáveis, não é? Porque há o tabaco, o álcool, mas também há transtornos alimentares, dependência afetiva, existe uma data de dependência, o jogo, etc. Isto poderá ser usado para outro tema, mas só para dizer que a acumulação das emoções não é boa e acaba por nos criar muitos problemas. Como é que há de explicar? Muitas vezes as pessoas pensam que as emoções são dolorosas. Porquê? Porque eles sofrem-nas, não as vivem, quer dizer, andam a sofrer as emoções. Mas uma emoção não é dolorosa. O que é doloroso é reter as coisas. Se você tiver a reter-se, por exemplo, para ir urinar, imaginamos, não é? O que é que vai acontecer? Vai acabar por ficar cheio de dores de barriga. Quando for livrar-se disso, não é? Vai ficar muito mais aliviado. Com as emoções é a mesma coisa. Tenta pensar o esforço, por exemplo, quando... Uma coisa básica, se quiser chorar, tem vontade de chorar, o esforço que vai ter que fazer para não chorar. É um esforço enorme a nível muscular, a nível de tudo. Vai ter a garganta apertada, vai ter os músculos da cara muito presos, ou seja, é um esforço muito grande. Enquanto se deixar-se chorar, talvez vai sentir assim um bocadinho envergonhado, mas vai aliviar aquela emoção, vai deixar saí-la, não é? É isso que eu queria dizer com o facto de ligar. Agora, como é que podemos aprender a lidar com as nossas emoções? É percebendo o que é que elas nos querem dizer, não é? Porque cada emoção tem uma função e temos que a perceber. Se não a percebemos, não podemos realmente resolver e lidar com ela. Ou seja, uma delas, eu tenho que tirar alguns apontamentos, porque senão não me lembro de tudo. Vou dar algumas, não vou dar todos porque são muitas, mas uma delas, por exemplo, a começar é o tédio. Ou seja, se eu estiver entediado, o que é que isto quer dizer, não é? Muitas vezes quer dizer que eu já alcancei um objetivo e que tenho que arranjar um novo objetivo. Simplesmente. Pronto, isto resolve-se. Estou com tédio, resolvi, tenho que fazer uma coisa nova, não é? A desorganização muitas vezes tem a ver com o facto de ter que esclarecer as prioridades. A confusão, por exemplo, é porque temos falta de informação, temos que arranjar mais. A ira, muitas vezes, ou a raiva, como quiser, está muito ligada à transgressão dos valores, não é? O medo vai fazer o quê? Vai nos chamar a atenção para prepararmos medidas para nós protegermos. A ansiedade tem a ver com o futuro, já falámos disso, ou seja, tenho que preparar melhor o futuro. É isso que está-lhe a dizer. Ou seja, quando vocês sentem essas emoções, é isso que eu quero dizer. Se você souber o que quer dizer, pode tentar fazer para resolver, não é? Porque se está ansioso com um acontecimento que ainda no futuro, não é? Se você souber porque é que está ansiosa e se preparar, já vai perder esta ansiedade, não é? O arrependimento muitas vezes vem dizer o quê? Vem dizer, podia ter agido de outra forma. O desespero muitas vezes é porque houve alguma falta de realismo numa escolha de momento, pronto, e muitas vezes vamos ter que deixar um dos nossos objetivos, abandonar. A frustrações
Pronto, a frustração é um tema que já falámos que é um bocado complicado, mas muitas vezes é porque andamos frustrados, porque os meios que utilizamos não estão adaptados à realização de certos objetivos. Ou seja, vamos ter que fazer o quê? Encontrar outros meios ou então renunciar, não é? O que não é sempre fácil. Pronto, a culpa tem a ver já com critérios pessoais ou relacionado com outras pessoas, mas onde houve uma falta de respeito, ou seja, onde não houve respeito, o devido respeito, pronto. E quer dizer o quê? Está-nos a preparar para não voltarmos a fazer alguma coisa para evitar este tipo de sentimento. Pronto, isto também há outras maneiras, não é? A primeira realmente é tentarmos perceber o que é que elas nos querem dizer. Depois há outra maneira para tentar domesticar as nossas emoções, é pôr nomes em cima delas. E isto podemos fazer muitas vezes com as crianças quando elas são pequenas, é propor nomes, porque se soubermos nomear uma emoção, é mais fácil também nós exprimir em relação a ela. Pronto, por exemplo, já devem ter assistido, não é? Uma criança que cai, muitas vezes quando ela cai, se ela estiver sozinha, até vai se levantar e nem vai dizer nada a ninguém. Mas se alguém estiver a olhar para ela, ela é capaz de já fazer muito barulho e chorar muito e pronto. E então, o que é que vai se passar? Muitas vezes, muitos pais vão ir ter com a criança e vão dizer, vai, levanta-te, não se passou nada, está tudo bem, não é? E não vamos tirar, como é que há a dizer, a criança até pode não ter nada, mas ela está a sentir uma emoção, nem que seja vergonha, porque alguém a viu cair, não é? Ou seja, se nós propormos a pessoa, ou a criança neste caso, palavras para meter em cima, perguntamos a palavra à criança, por exemplo, alijaste, tiveste medo, ficaste surpreendido, ou sentiste envergonhada. A criança, quando encontrar uma palavra que representa a emoção que ela está a sentir, já se vai sentir aliviada. E mais tarde, no futuro, já irá saber como é que é de exprimir estas emoções. Pronto, e depois temos que diferenciar, que é muito importante, a emoção do comportamento, não é? Por exemplo, já tínhamos falado disso, por exemplo, no primeiro vídeo, aquela menina que bate noutra criança com uma pá na praia, é assim, quando você estiver com raiva, é evidente que não pode exprimir a raiva, ou seja, a raiva não autoriza a violência, não é? Vocês têm direito de sentir raiva, não têm direito de ser violento. E como é que ensinamos isto? Como é que aprendemos isto também? É dizer simplesmente a uma criança, tens direito de sentir este tipo de emoção, mas não te dá autorização de ter este tipo de comportamento, não é? Distinguir bem, fazer a distinção entre as emoções e os comportamentos, porque são duas coisas diferentes e é muito importante. Pronto. E depois podemos aprender também a respirar. Isto é uma coisa muito importante. Já falei noutra temática que tem a ver com o pânico, mas a respiração é uma das coisas mais importantes. Já vamos ver mais para a frente, mas sim, aprender a respirar calmamente, profundamente, olhando para cima e a relaxar. Pronto. Isto podemos aprender muito novos aos nossos filhos a fazer isso também. E depois, pronto. Além disto, estas coisas todas são muito bonitas, né? Mas muitas vezes não fomos educados assim e nem educamos os nossos filhos assim, né? Porque isto na teoria é sempre muito mais fácil do que na prática. No dia a dia temos outras coisas que vêm interferir e que nos impedem, às vezes, temos estas reações. Agora, quando sabemos, podemos aprender aos poucos realmente a trabalhar com estas fórmulas e este tipo de linguagem, entre aspas, que facilita um bocado. Pronto, mas como nós não fomos educadas assim, né? É evidente que vamos ter alguns distúrbios emocionais, faz parte, e para nos livrarmos deles temos de estar cientes das emoções, por exemplo, proibidas, né? Aquelas que para nós são proibidas, para certas pessoas foram criadas com certas ideias, né? Como já falei, mas isto é uma coisa assim muito geral,
mas que vem muito facilmente acima. O facto, por exemplo, de um homem não poder chorar. Isto é uma coisa básica, mas é como se fosse uma emoção proibida. Ou seja, você tomando considerações das emoções que não se autoriza sentir ou viver, porque não foi criada assim, ou porque, pronto, tem uma ideia assim errada acerca daquela emoção, tomando consideração, já vai saber quais são as emoções com as quais tem que lidar. Todas as coleções já falámos no 2 ou 3, na parte 2 ou 3, aquelas coisas de acumular a certas emoções, vamos tentar deixar para trás, aquele rapto emocional das emoções, vamos também, se percebemos que fazemos isto, temos de tentar arranjar outra maneira de chamar a atenção. O que é o mais importante é permitir-se a nós próprios sentir as emoções como a alegria, a tristeza, a raiva e o medo, sem vergonha, sem culpa, e ouvir a mensagem que estas emoções nos transmitem. Elas não existem por acaso, não é? Pronto. E depois é assim, ao contrário do que se pode pensar, não existem emoções negativas, só existem emoções adaptadas, entre aspas. Ou seja, por exemplo, uma emoção tem que ser adaptada a uma situação e tem que se perguntar, será que que ela é apropriada neste caso preciso, não é? A emoção que estou a sentir neste momento está apropriada àquilo que está a acontecer? Pergunta-se. O momento, não é? Será que está a vivenciar a emoção no acontecimento, no momento mesmo do acontecimento? A intensidade, não é? Será que está proporcional ao acontecimento? Ou seja, será que tem uma emoção que está, pronto, está equilibrado, não é? Em relação àquilo que está a acontecer, e a duração. Pronto, que a duração também, o tempo que vamos passar a sentir uma emoção em relação a alguma situação. Pronto. Isto são as 4 coisas que nós podemos realmente verificar, até em relação a nós próprios, em relação à situação, o momento, a intensidade e a duração. Pronto. Porque, como estava a dizer, as emoções não são negativas. Pronto. Elas têm que estar adaptadas aos acontecimentos e ao que se passa na nossa vida. Pronto. Temos que as exprimir de forma autênticas. Elas têm de ser formuladas sempre na primeira pessoa e transmitir diretamente a pessoa interessada, não é? Seja, como é que há a dizer? Agora vamos ver como usar as emoções da melhor forma. E vamos começar com as emoções naturais. Agora, vamos começar por uma que é muito importante, que é a alegria, não é? E a alegria é uma emoção muito boa, muito importante, como já disse. Ela representa o quê? A alegria representa a abertura, não é? O ir para, a partilha, não é? É o motor da nossa vida, é indispensável para a saúde física e psicológica, é a motivação que nos ajuda a crescer e evoluir, só que infelizmente quando tornamos adulta deixamos um bocado esta capacidade inata, não é, para as crianças de ser feliz, ou seja, é uma emoção que quando crescemos, o que é que nos dizem os nossos pais, não é? Muitas vezes, quer dizer que temos de ser realistas, temos de ver a realidade, ou seja, acabamos por tirar um bocado aquela magia, não é? Uma coisa não impede a outra. Podemos ser pessoas realistas e ser pessoas alegres. É um bocado como se o facto de sermos adultos temos de deixar as nossas ilusões todas, não é? Temos que, não quer dizer tornar-se triste, tornar-se adulto, não é? Agora, esta alegria muitas vezes vai desaparecendo e vai estragando. Porquê? Por causa dos adultos, né? E das obrigações que temos, que é de se levantar a horas, de despachar,
de quando dizemos os nossos filhos têm que acabar o prato, ou seja, são coisitas pequeninas, mas é como se estivéssemos a mandar a realidade de uma forma bruta, não é? Porque a realidade não é só isso, não é? É evidente que temos obrigações e que não podemos fazer só o que queremos, mas é assim que nós vamos perdendo esta alegria. Pronto, agora, para recuperar esta capacidade, como estávamos há bocado, respirar, isto é muito importante, respirar profundamente, com muita liberdade, que é para voltar a se conectar o nosso corpo, não é? Que é para não termos um corpo, mas sermos um corpo. Assim é que podemos ser feliz e completo. Pronto, a alegria é feita para partilhar. Agora, vou chamar a sua atenção para não fazer confusão entre a alegria e o amor, não é? Porque você pode amar alguém, mas não o tornar feliz, se ele não é capaz de ser feliz sozinho. Amar é o quê? É ser basicamente atento a outra pessoa, ouvir as necessidades dela, respeitá-las e responder, mas não é assumi-las, ou seja, você não pega nas necessidades da pessoa, acompanha, ajuda, partilha, pronto, mas não pega, não é? Enquanto ser alegre é só partilhar, não é? Se a pessoa que você ama não tem aptidão para a felicidade, nunca poderá partilhar a sua alegria com ela, está bem? Isto é uma coisa que já falei na temática dos manipuladores. Você não pode tornar uma pessoa feliz. Esta pessoa tem que ter esta capacidade já dentro dela, tem que ser já inato, não é? Agora, vamos falar de outra emoção um bocadinho menos divertida, que é a tristeza, mas ela faz parte. Enquanto a alegria é uma coisa que é vista como acolhedor, com partilha e pronto, estas coisas todas, a tristeza é o contrário, ou seja, a tristeza é uma coisa já mais de se afastar, ficar já mais por dentro de si, necessitar de algum conforto. Pronto, o que é que muitas vezes associamos a tristeza à morte, porque acho que é uma das coisas hoje mais ligada. Só que o que é que acontece? As pessoas têm tanto medo hoje da morte, não é? E do pesar, que faz que perdem a noção primordial, como o sentido do sagrado, não é? Ou seja, como é que podemos explicar isso? Um exemplo, não é? Um exemplo de você tem um animal em casa. Isto é um bom exemplo. Quando nós temos um animal, por exemplo, este animal se estiver muito doente, ou uma criança, é mais com crianças pequeninas, mas tem um animal em casa e estão muito agarrado ao animal. E o animal está muito doente. Nós sabemos que ele está a sofrer e que ele vai morrer, só que o que mantém o animal vivo quase é o nosso amor, não é? E o facto de não querermos, como é que há a dizer, porque nós é que transmitimos isto, não é? Não queremos falar disso com os nossos filhos, por exemplo, ou com uma criança, muitas vezes vamos deixar a coisa andar, enquanto se fôssemos assim mais ligados às emoções, dizíamos logo, este animal está muito doente, ele está a sofrer, temos que o deixar ir, não é? Depois a criança morre o animal, não é? Tem muita pena, vai chorar, vai fazer aquela coisa toda, mas deixamos a criança sofrer a perda do animal, mas não tiramos a dignidade, não é? Porque é o que se passa, e hoje em dia até com as pessoas de idade, ou as pessoas que estão nos lares, ou as pessoas que estão no hospital, infelizmente tira-se aquela dignidade que as pessoas têm, infantiliza-se as pessoas, por causa de quê? Da negação. A pessoa tem que ir, tem que morrer, não é? Aliás, existem desde sempre ritos funerais para honrar os falecidos, ou seja, existem acontecimentos específicos para isso. É normal,
não é? Mas o problema é que a tristeza é muitas vezes temido porque é associada à depressão, não é? Enquanto a tristeza e a depressão são duas coisas completamente diferentes. A tristeza serve para nós virarmos uma página, para fazermos uma mudança. Podemos estar tristes e continuar a andar, enquanto a depressão não. A depressão é uma doença e nós aí não somos capazes de fazer nada, nem de andar para a frente, nem de desenvolver nada, ou seja, são duas coisas completamente diferentes. E é necessário, ou seja, a tristeza, como já disse, é o que serve para a mudança. Ela é necessária, como se estivéssemos a passar uma embreagem para passar uma mudança e para não rebentar com o motor, não é? Ou seja, temos de ver as coisas como elas são e vivê-las. Não podemos tentar evitar de sentir certas emoções, porque de toda maneira, mais frente, mais dia, menos dias, vamos ter que as sentir. E será menos doloroso se for com o nosso consentimento. Agora, vamos falar da raiva, eu já falei também, mas vamos ser um bocadinho mais explícito em relação a esta emoção. Como já explicámos, é uma emoção necessária. Quando ela está bem administrada, ela é positiva e construtiva. Ela permite a qualquer um de nós manter a sua identidade, a sua integridade. Ela é necessária para proteger o nosso espaço de vida e temos que agir logo aos primeiros sinais de aborrecimento, não é? Para quê? Para que poder exprimir esta raiva com calma, não é? É por isso que não podemos deixar subir. Ou seja, quando começarmos a sentir que estamos aborrecidos, temos que lidar logo com o facto. E podemos começar sempre com eu, não é? Eu é que estou a falar, e qual é a parte que eu quero que seja respeitada. Se é os meus valores, o meu território, a mim própria, o meu tempo, ou seja, eu e o valor que eu quero que seja respeitado para mim. Pronto, porque os problemas só acontecem quando a necessidade de ser amado é maior que a necessidade de ser respeitado. Isto também é outra coisa que eu falei na parte dos manipuladores, né? Quem tem mais vontade, quer dizer, quem tem uma necessidade tão grande de ser amado que deixa de como é que há a dizer, deixa o seu amor próprio, entre aspas, né, de lado, aí é que começam a surgir os problemas a sério. Pronto, eu acho que já disse mais ou menos tudo acerca da raiva. Bem gerida é importante. Agora vamos falar do medo. O medo é outro tema que há muito para desenvolver. Eu já falei um bocadinho dos ataques de pânico, do transtorno de pânico. Vai ser um dos próximos temas que eu vou desenvolver, porque acho que infelizmente vivemos numa altura onde muitas pessoas sofrem com ansiedades, com transtornos de pânico, etc. Pronto, isto era só uma parte. Agora vou falar do medo como emoção e explicar novamente que é uma emoção que tem uma função, não é? A função mesmo do medo é o que é de proteger-nos. Pronto, hoje em dia infelizmente já não serve para isso. O medo já está ligado assim a uma data de medos irracionais, de incómodos, inibidores, que acabam por ser um travão para a nossa evolução, não é? Para o nosso entusiasmo, para a fé, não é? Que podemos ter no futuro. Olha, faça-se uma pergunta muito boa. Olha para trás e tenta pensar em todas as coisas que não fez na sua vida por causa do medo. São muitas, não são? E então, para desarmar isso, temos que perceber o mecanismo do medo e como é que funciona. Porque isto é como tudo, quando percebemos bem as coisas é mais fácil lidar com elas. Pronto, porque o medo é uma emoção ligada ao futuro, tal como a ansiedade, como estava a dizer. Mesmo que o perigo seja iminente,
Ao fim e ao cabo, o medo é o quê? É uma antecipação do que vai acontecer, não é? Se você estiver à borda de um precipício, não é? Pode cair, vai ter medo porquê? Porque vai imaginar na sua cabeça tudo o que pode acontecer no caso de cair. E muitas vezes vai imaginar coisas horrorosas, não é? Porque a nossa imaginação é muito fértil, mas não é para o bom, muitas vezes é para catástrofe. Vamos imaginar mesmo coisas horríveis, não é? Que vamos cair, dar cambalhotas e isto e aquilo, e ao fim e ao cabo, antes se acontecesse mesmo, não acontecia nada disso. Ou seja, a nossa imaginação é que é o pior. Muitas vezes é como se fosse um filme de terror, não é? Por isso vamos ter que aprender a explorar isso tudo. E há algumas perguntas que podemos nós fazer, que eu também acho que já falei disso numa altura, que é: qual é a pior do pior que podia me acontecer nessa situação? Ou seja, quando você estiver à frente de uma coisa que assusta, vai até o fim do pensamento. Qual era o pior do pior que me podia acontecer no caso disto acontecer? Não é? Ou seja, pega no pior dos cenários e depois já pode tentar ver o que é que pode fazer para resolver. E depois, uma vez que já imaginou o pior do pior do pior, tenta saber se é uma coisa provável, se tem probabilidade, não é? Porque muitas vezes não tem. E aí já vai conseguir separar os medos racionais dos medos irracionais, não é? Pronto. Se eles forem irracionais, como já tivemos a dizer, tem que fazer o quê? Tomar medidas de proteção, não é? Agora, porque os medos, aqueles saudáveis, entre aspas, não nos impedem de andar para a frente, não nos impedem de evoluir. Agora, são os medos irracionais, muitas vezes, que nos paralisam e que nos impedem de avançar. Ou seja, e de andar para a frente com os nossos objetivos, não é? Porquê? Porque muitas vezes, olha, um bom exemplo, quando nós pensamos, se pensar assim, tenho 5 minutos de atraso, o meu patrão vai me despedir, não é? Isto é um medo irracional, não é? Porque nenhum patrão despede alguém porque tem 5 minutos de atraso. E como este há muitos exemplos, não é? Ou seja, muitas vezes é a nossa imaginação que já está a nos criar uma angústia terrível de uma coisa, a fazer uma tempestade num copo d'água, como se costuma dizer. Por isso temos que tentar sempre ponderar se é um medo racional ou se não é. Pronto. E com isso podemos ver se o absurdo do raciocínio se já faz a diferença. Se não, a outra maneira de fazer é você, imagine que é um filme, né? Porque é o que se passa na sua cabeça, você já está a fazer um filme, e vê o que é que pode modificar neste filme. Imaginamos, por exemplo, que é uma projeção mental. Você, olha, há um bom exemplo. Por exemplo, uma estudante que ia para tirar um exame, não é? E ela tinha sempre aquela ansiedade, uma ansiedade muito grande que ia falhar o exame, porque quando chegava à sala, imaginava tudo na cabeça dela. Chegava à sala, estavam as caras todos muito agressivos, muito fechados, muito coisa, e ela já não conseguia dizer nada, e depois falhava o exame, pronto. O que é que se faz? Pega-se naquela história toda e vai-se buscar o contexto, o momento, etc. E o que é que descobrimos? Que esta rapariga estava a ver isso de noite. Ou seja, ela estava a imaginar os exames dela a decorrerem de noite, não é? Isto é uma coisa que não tem lógica. Quando você vai fazer um exame, por norma é de dia, não é? E então incluímos este pormenor, ou seja, passou o filme de dia, em vez de ser de noite. E a coisa mudou por completo, não é? Porque de dia os professores, os examinadores já não tinham caras negativas, já não tinham aquela ar tão severa, e ela conseguiu, não é? Às vezes são coisas pequeninas, ou seja, só o facto de mudar a perspectiva, não é? Ou reescrever também tem outra maneira muito boa de fazer, é reescrever o cenário, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o medo é o quê? O medo e o desejo são
duas partes, por exemplo, de uma moeda, de um lado e do outro. Porque quando você tem medo, por exemplo, as pessoas que dizem eu tenho medo de morrer, então são pessoas que têm muito desejo de viver, não é? Eu tenho medo de me separar, é porque tem muita vontade de ficar com o seu parceiro. Ou seja, tudo o que tem medo quer dizer que tem muita vontade do contrário, muitas vezes. Ou seja, reescreve as coisas. Em vez de pensar, tem medo de falhar, não sei o quê, olha, cria aquela coisa ao contrário. Tenho muito desejo de conseguir, de não sei o quê. Está a perceber o sistema? Ou seja, porque vir a coisa de um lado quer dizer o contrário. Pronto, ou seja, eu penso que isto, para explicar o quê? Que o medo, normalmente, é um travão que nos serve para andar para frente com segurança, não é? Que é para evoluirmos, para andar com segurança, simplesmente. É aquele travãozinho nas curvas que é para nós não batermos. De maneira nenhuma serve para nos transformar em caracola. Ou seja, não é uma emoção que está aqui para nos imobilizar e nós nunca mais fazemos nada. Okay? Isto para explicar as emoções. Para a última parte, que será para a semana, este foi um bocadinho demorado, como é que é dizer? Iremos falar das emoções, peço desculpa, criadas, ou seja, as emoções que já não são naturais, aquelas que chegam com a educação, com o tempo, etc. Eu espero que perceberam bem o que tive a explicar. Se tiverem dúvidas, estão à vontade, como sempre. Façam perguntas, mandem mensagens, estão à vontade. Se puder fazer alguma coisa, será com todo o gosto. Obrigada. Boa tarde.